tudo o que precisas de saber sobre PPRs. Será que valem mesmo a pena? Olá, se não me conhece, o meu nome é Gonçalo Malheiro e sou educador financeiro certificado e investidor em mercados financeiros há mais de 5 anos. E hoje vamos falar um pouco sobre um produto muito interessante para a realidade portuguesa. Os PPRs. De certeza que já ouviste falar neste produto, mas se ainda tens aquela dúvida, será que vale a pena aplicar dinheiro em PPRs? Será que os benefícios fiscais compensam? E será que é uma boa forma de poupar para o futuro ou até de pagar a minha prestação do crédito de habitação? Então fica até ao final do vídeo porque vamos responder a todas estas perguntas. Mas antes de começarmos, não te esqueças de clicar no botão do gosto porque ajuda imenso aqui o canal. E se não estás inscrito, não te esqueças também de subscrever e de ativar o sininho para que nunca percas os novos vídeos que vamos colocando. E já agora, se já investes em PPRs, diz-me nos comentários em quais, porque vai ser muito interessante ver o PPR em que tu investes e o porquê de ter escolhido esse PPR. Relembrar também que este conteúdo é só e apenas para fins de entretenimento, não representando qualquer tipo de aconselhamento financeiro, recomendação de investimento ou recomendação de estratégia de investimento. Deves fazer sempre a tua própria análise e tomar as tuas próprias decisões. Dito isto, vamos ao que interessa e vamos começar pelo ponto central do vídeo, o que são afinal PPRs. PPR significa Plano Poupança Reforma e foi um produto financeiro criado para o médio e longo prazo para servir como um complemento para a reforma, sendo que podemos sempre resgatá-lo mais cedo. E existem essencialmente dois tipos de PPRs. Os fundos PPR e os seguros PPR. E os seguros PPR são o tipo mais seguro. Nós vamos entregar o nosso capital a seguradoras e essas seguradoras vão aplicá-lo e vão garantir o nosso capital. Ou seja, não corremos quaisquer riscos. Para além disso, os seguros PPR oferecem-nos também uma taxa de rentabilidade mínima com que podemos sempre contar. Depois temos os fundos PPR, um tipo de PPR um pouco mais arriscado, mas que geralmente nos dá também mais retornos. Nos fundos PPR nós vamos entregar o nosso capital a sociedades gestoras de fundos de investimento que depois o vão aplicar em ações, obrigações, mercado monetário, entre outros ativos. Depois, dentro dos fundos PPR, temos aqueles com mais risco e aqueles com menos risco, ou seja, vamos conseguir escolher qual é o fundo PPR que melhor se adequa àquilo que nós estamos à procura. Neste tipo de PPR não temos capital garantido, ou seja, podemos perder parte ou a totalidade do capital que investirmos, o que geralmente nunca acontece, mas há essa possibilidade, mas temos também o potencial de retornos muito superiores aos que existem nos seguros PPR. Entre escolher os seguros PPR ou os fundos PPR vai depender muito de cada um e de qual é o perfil de investidor de cada pessoa. Se eu quiser aplicar algum dinheiro sem qualquer tipo de risco associado, só para rentabilizar um pouco, se calhar vou para seguros PPR. Se eu quiser aplicar dinheiro para o multiplicar, para ter uma maior rentabilidade no meu dinheiro, se calhar os fundos PPR são o indicado, sendo que eu tenho de ter em consideração que há também risco associado. Bem, agora que já sabemos o que são PPRs, vamos entender quais são então as vantagens de aplicarmos o nosso dinheiro neste produto financeiro. E em primeiro lugar, e penso que seja a vantagem mais óbvia, os benefícios fiscais existentes. Um dos benefícios fiscais é, por exemplo, o facto de podermos deduzir no nosso IRS parte do investimento que fizermos em PPRs. Por exemplo, para 2024, essa dedução era de 20% do valor que investíssemos. Estes 20% depois iriam ter um limite consoante a nossa idade. E para 2024, os limites eram os seguintes. Se tínhamos menos de 35 anos, poderíamos deduzir até 400 euros do valor investido, ou seja, os 20%, sendo que conseguiríamos atingir esses 400 euros se investíssemos 2.000 euros no ano 2024. Se tivermos entre 35 e 50 anos, esse limite vai passar para os 350 euros, onde para o maximizar, para termos a máxima dedução possível, teríamos de investir apenas um total de 1.750 euros para usufruirmos durante o ano 2024. E para quem tem mais de 50 anos, esse limite máximo de dedução a nível de IRS situa-se nos 300 euros, onde para o maximizar bastaria que investíssemos 1.500 euros no ano 2024. Vamos a um exemplo prático que eu penso que seja mais fácil de entender. Imagina que tu tens 31 anos e decidiste investir 1.400 euros num PPR no ano de 2024. Quanto é que vais conseguir deduzir a IRS? Simples, fazes 1.400 vezes os 20%, vais conseguir deduzir um total de 280 euros. Agora, sabemos que para quem tem menos de 35 anos, o máximo são 400 euros, ou seja, 20% de 2.000 euros. Mesmo que tu investisse em 2024 10.000 euros num PPR, não poderias deduzir 20%, ou seja, 2.000 euros. Não, o máximo de dedução seria na mesma os 400 euros. Uma outra vantagem que eu penso que não seja tão conhecida para quem tem PPRs é exatamente o facto de podermos utilizar esse capital
para pagar as prestações do nosso crédito de habitação ou para até amortizar o nosso crédito de habitação. No caso das prestações, podes utilizar o capital que tens no PPR seguindo determinadas condições, por exemplo, o número de anos em que tens aquele PPR, etc. Mas podes utilizar esse capital para pagares as prestações do teu crédito de habitação. No caso da amortização do crédito de habitação, em 2024 tinhas o limite de 24 vezes a IAS, ou seja, um valor a rondar os 12.540 euros, que será o máximo que tu podes amortizar no teu crédito de habitação em 2024, sem que sofras penalizações pelo reembolso antecipado, ou seja, pela retirada de capital do teu PPR. Depois, a terceira vantagem, e na minha opinião também muito atrativa, a tributação mais reduzida. E no ano passado o governo aprovou uma medida que basicamente reduzia o imposto sobre as mais-valias de longo prazo, ou seja, de ativos detidos por um período superior a 8 anos, para os 19,6%. O período vai desde 0 até 8 anos e a taxa pode ir de 19,6% até 28%. E se passares no meu Instagram, eu tenho lá um Reels e um post dedicados a estes benefícios. Mas pronto, no caso dos PPRs, estes benefícios fiscais e esta tributação reduzida vai muito mais além dos 19,6%. Porque se tiveres um PPR para um período mínimo de 5 anos, e se o quiseres resgatar, isto como é natural dentro do estipulado por lei para que não sejas penalizado, a taxa de imposto é de apenas 8% sobre as mais-valias. Sim, 8% apenas. Mas como disse, para o resgatares antecipadamente tens de seguir determinados parâmetros. Se resgatares o PPR apenas na idade da tua reforma, pagas os 8% e não tens penalizações. Mas bem, como nem tudo são vantagens, vamos falar também de algumas desvantagens. E a primeira desvantagem que eu te quero falar é exatamente o facto do resgate antecipado do nosso PPR ter penalizações associadas. Porque podemos resgatar um PPR mais cedo, sim, é verdade, mas como disse, tem encargos, tem penalizações. Porque se precisarmos do nosso dinheiro antes da idade da reforma e fora do que está estipulado por lei, vamos ter de devolver os benefícios fiscais ao governo e vamos ter também de pagar, como disse, algumas penalizações. E neste caso, as situações que estão efetivamente previstas para o resgate antecipado do PPR sem penalizações são, em primeiro lugar, ter atingido os 60 anos de idade. Em segundo lugar, estar numa situação de desemprego de longa duração ou ter um membro do agregado familiar nessa mesma situação. E para ser considerado desemprego de longa duração, essa pessoa tem de estar inscrita no IFP há pelo menos 12 meses. A terceira situação é o facto de podermos ficar incapacitados permanentemente para trabalhar, ou mais uma vez, ter um membro do agregado familiar nessa situação. E a quarta situação prevista em caso de morte. E bem, esta é a primeira desvantagem, as penalizações em situação de resgate antecipado. A segunda desvantagem, não diria que é tanto uma desvantagem, mas sim um risco. E é exatamente o risco de investirmos o nosso dinheiro num fundo PPR, por exemplo. Porque nesse caso há sempre a possibilidade de perdermos dinheiro dependendo da performance do mercado. Daí também a importância de escolhermos um PPR que está alinhado com o nosso perfil de investidor, para que não nos assustemos para o caso de acontecer algum tipo de oscilação de que não estaríamos à espera. A terceira desvantagem, liquidez limitada, e esta desvantagem vai também um pouco de encontro ao facto do resgate antecipado ter penalizações, porque sim, é verdade, podemos resgatar o nosso PPR, mas temos sempre de pagar por isso. Se não quisermos pagar, o nosso dinheiro não está assim tão acessível. E essa é então a terceira desvantagem. Bem, e agora, como é que podes escolher o melhor PPR para ti? E esta é uma das perguntas mais importantes que podes fazer. E, se me conheces, sabes que eu analiso bastante ETFs. E por isso, quando eu analiso um PPR, acaba por ser uma análise um pouco semelhante à análise de um ETF. Passo a explicar. Por exemplo, eu quando analiso um ETF, olho por exemplo para a gestora desse ETF, os retornos que dá versus o índice que procura replicar, o tamanho do fundo, a taxa de despesa. Isto são apenas alguns fatores que eu tenho em consideração. E quando analiso um PPR, entre muitos outros pontos, olho também para alguns destes. E como é que eu faço a análise de um PPR para mim? Em primeiro lugar, tenho de entender qual é o meu perfil de investidor e o que é que eu pretendo com aquele PPR. Se eu for um investidor conservador, vou escolher um PPR diferente do que se eu for um investidor agressivo, certo? Um investidor agressivo está disposto a correr mais riscos, mais rentabilidade e por isso vai ser um PPR completamente diferente. Em segundo lugar, vou olhar para os PPRs que existem no mercado e vou comparar o seu nível de risco com a rentabilidade que nos dá. Por exemplo, eu prefiro um PPR que seja de nível de risco 3 com uma rentabilidade de 10%, do que um PPR que seja de risco nível 4, ou seja, um risco mais elevado, mas que tenha uma rentabilidade apenas de 9%.
Ou seja, vamos ter mais risco e menos rentabilidade, certo? Em terceiro lugar, vou analisar os custos daquele PPR. Quanto é que tenho de pagar se quiser resgatar o PPR mais cedo? Há comissões de subscrição do PPR e de resgate do meu capital. No fundo, entender quantas taxas e comissões é que temos de pagar em todas as situações que nos vierem à cabeça. E o quarto e último ponto, mas não menos importante, a reputação da gestora daquele fundo. E este ponto poderia muito bem estar em primeiro lugar, porque é igualmente importante. Porque é essencial que tenhamos confiança na gestora que está a gerir o nosso dinheiro e que essa gestora tenha uma boa reputação no mercado, porque caso contrário pode afetar-nos a nós, investidores. Ou seja, estes 4 pontos são essenciais: entender o nosso perfil de investidor, comparar o nível de risco com a rentabilidade do PPR, analisar os custos do PPR e também entender qual é a reputação da gestora no mercado. E agora tu perguntas-me, Gonçalo, mas eu preciso de exemplos de PPRs, eu preciso que me dês 2, 3, 4 exemplos para eu poder ir olhar e comparar. Certo, e daí esta parte no vídeo onde eu te vou dar 4 exemplos de PPRs, mais uma vez, não é aconselhamento financeiro, vou apenas enumerar. Vou enumerar primeiro 2 fundos PPR e depois 2 seguros PPR, e um fundo PPR que me apareceu foi o fundo Bank Inter 75 PPR. E é um PPR que pode investir de forma direta em ações e obrigações, ou seja, compra efetivamente os ativos, ou pode também investir de forma indireta. O que é que isso quer dizer? Compra fundos que têm aquele ativo, um ETF, por exemplo. Este PPR pode ter um máximo de exposição de 75% em ações e tem um mínimo também de exposição de 20% em investimentos sustentáveis. Ou seja, não pode exceder os 75% em ações e não podes ceder para baixo, ou seja, tem de ter no mínimo 20% em investimentos sustentáveis. Este PPR tem 3 classes, a classe A, B e C, sendo que eu acredito que a maior parte de nós, se quiser subscrever este PPR, vai optar pela classe A. Porquê? Porque é a classe que tem um montante mínimo de investimento mais baixo, de 500 euros. O montante mínimo da classe B é de 100 mil euros e na classe C é de 250 mil euros. Depois este PPR vai ter algumas nuances específicas, como é natural. Aconselho-te a leres o prospecto completo do PPR se quiseres saber um pouco mais sobre ele. Vais ter o link para estes dados na descrição. Mas em termos de risco e rentabilidade é um PPR que varia ali entre o risco 4 e o risco 6, sendo que a escala é de 1 a 7, sendo que nos últimos anos tem permanecendo sempre dentro do nível de risco 5. E segundo a Morningstar, nos últimos 5 anos, deu-nos uma rentabilidade média anual de 8,28%, o que é muito interessante. Como disse antes, é um PPR que tem algum risco agregado e tem também alguns custos, e por isso mesmo devem ver o prospecto completo do PPR. O segundo fundo PPR que te quero falar é o fundo Smart Invest PPR. E é um fundo do Bank Invest que é composto por 3 subfundos para cada tipo de investidor. O Smart Invest conservador, o Smart Invest moderado e o Smart Invest dinâmico. Tanto o conservador como o moderado tem um nível de risco 3, isto dados de 31 de janeiro. O dinâmico já tem um nível de risco 4, mas as rentabilidades são também muito diferentes. O PPR conservador teve, segundo o website do Bank Invest, uma rentabilidade de 5% nos últimos 12 meses, isto com um nível de risco 3. O moderado teve uma rentabilidade de 8,7% nos últimos 12 meses, também com um nível de risco 3. E o dinâmico, já com um nível de risco 4, teve uma rentabilidade anualizada de 14,2% nos últimos 12 meses. Uma rentabilidade muito interessante. Os 3 subfundos têm um investimento mínimo de 500 euros e já sabes, se quiseres mais informações, vais ter de ir analisar e ler o prospecto completo do PPR, vais ter o link na descrição. Bem, agora falando de seguros PPR, vou falar-te no primeiro, o Lusitânia PPR Rendimento Total. Este PPR é um PPR que nos dá retorno garantido. Em 2025, esse retorno garantido era de 2%. Ou seja, aplicamos o nosso dinheiro e sabemos que, garantidamente, vamos obter, no mínimo, 2% sobre o nosso capital no final de 2025. Em 2015, essa taxa era de 2,5%, mas veio diminuindo ao longo dos anos até 2022, quando atingiu apenas 1%, e a partir de 2022 tem vindo a aumentar, estando atualmente, como disse, nos 2%. Se quiseres saber um pouco mais, basta ler os prospectos do PPR, vais ter o link na descrição. O segundo seguro PPR que te quero falar é o PPR Investimento Plus. E este é um PPR do Novo Banco e que deu aos investidores em 2023 e 2024 uma taxa mínima de 2,5% de retorno garantido. No entanto, não encontrei informações sobre a taxa para 2025, talvez nos seja fornecida quando decidirmos subscrever o PPR ou pedirmos informações sobre ele. A subscrição mínima para este PPR é de 1000 euros e, mais uma vez, se quiseres
mais informações, basta ler os prospectos que vais ter na descrição. Bem, agora vamos à derradeira pergunta: vale ou não a pena investir em PPRs? E a resposta é depende. Se pretendes efetivamente poupar para a reforma, beneficiar destas vantagens fiscais sobre esta poupança e este investimento, então sim, pode fazer todo o sentido. Porque para além de conseguires rentabilidades muito interessantes no caso dos fundos PPRs, onde, como vimos, pode ultrapassar os 10% ao ano, tens ainda o benefício fiscal de deduzires 20% do valor que investires até um limite dependendo da tua idade, até ao facto de pagares apenas 8% sobre as mais-valias, tens muitas vantagens. Por isso sim, se esse é o teu caso, pode fazer todo o sentido. Agora, podes não ter um objetivo de longo prazo como a reforma, os teus objetivos podem ser, por exemplo, entre 5 a 10 anos. E nesses casos pode já não fazer sentido, porque quando quiseres resgatar esse capital, vais ser penalizado por isso e vais ter encargos derivados desse resgate antecipado. Ou seja, pode não fazer sentido. Por isso, depende dos teus objetivos. Se investires num PPR, tens de estar preparado para deixares lá o capital vários anos, até o poderes utilizar ou resgatar, sendo que tens também de seguir as regras que estão previstas na lei. Isto, como é natural, para não perderes os benefícios fiscais e para não seres penalizado. E claro, deves também escolher um PPR que está alinhado com o teu perfil de investidor. E bem, chegamos ao final do vídeo. Espero que tenhas ficado a entender o que são PPRs, os benefícios fiscais que existem, como podes utilizar o capital que lá colocares, mas também que desvantagens é que existem deste produto financeiro. Se tiveres alguma dúvida, podes deixar nos comentários que eu vou responder a todos os comentários que colocarem. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de clicar no botão do gosto. Se não estás inscrito, não te esqueças de subscrever e de ativar o sininho para que saibas sempre que coloco um vídeo novo. Diz-me nos comentários também se gostaste deste conteúdo, se gostas de saber um pouco mais sobre este tipo de produtos financeiros para a realidade portuguesa, e se sim, vou ter em consideração e vou fazer mais vídeos deste género. Para terminar, espero que tenhas gostado, desejar-te uns ótimos investimentos e vemo-nos no próximo vídeo.